Muito bem, meus amigos. Vamos agora tratar dessa questão da FUVEST que envolve a questão da sublimação do gelo seco. Lembrando que a sublimação é a passagem do estado sólido para o estado de vapor sem passar pela fase líquida. Confere comigo então a esse texto. Um roqueiro iniciante improvisa efeitos especiais utilizando o gelo seco, que é o CO2 sólido, adquirido numa fábrica de sorvetes. Embora o início do show seja à meia-noite, 24 horas, ele o compra às 18 horas, 6 horas antes, mantendo-o em uma geladeira de isopor, que absorve calor a uma taxa de aproximadamente 60 watts, provocando a sublimação de parte do gelo seco. Ok? Então, cuidado, grife essa partezinha para mim, ó, quando ele fala para você que apenas uma parte do gelo seco vai sofrer sublimação. Vamos colocar aqui, gente, ó. Então, uma parte do gelo seco sofreu sublimação. Muito bem. Para produzir os efeitos desejados, 2 kg de gelo seco devem ser jogados em um tonel com água à temperatura ambiente, provocando a sublimação do CO2 e a produção de uma névoa. A parte visível da névoa, na verdade, é constituída por gotículas de água em suspensão, que são carregadas pelo CO2 gasoso para a atmosfera à medida que ele passa pela água do tonel. Moçada, essa parte do texto é importante principalmente para a letra B, tá? Porque essa parte é mais técnica, nem todos sabem dessas características, né, desse fenômeno que envolve o gelo seco, então ele quis dar uma informação para você. Você vai usar isso aí na letra B, tá bom? Depois eu volto para trabalhar com vocês essa parte. Bom, na letra A ele pede assim, olha, qual é a massa de gelo seco, que é mgelo, em quilogramas, que o roqueiro tem de comprar para que no início do show ainda restem os 2 quilos necessários em sua geladeira. Então, interpretando esse texto aqui, eu já entendo, moçada, que o que ele deseja? Ó, ele deseja que no início do show, ó, restem quanto? 2 kg de gelo seco. Tá? Isso que ele quer. Ele quer que reste 2 kg de gelo seco. Tá bom? Maravilha. E aí, como é que a gente vai pensar nisso? Então, olha só. Bom, é fornecido uma série de dados aqui para vocês. O que a gente vai usar principalmente agora é a questão que o calor latente de sublimação do gelo seco é 648 gramas por joule, tá bom? O gelo seco ele é adquirido a menos 80 graus, porque o gelo seco, que é o CO2 no estado sólido, ele está a menos 80 graus, por isso que não é recomendado você pegar com a mão o gelo seco. Porque imagina você pegar um gelo a menos 80, vai queimar a tua mão, porque está muito gelado, tá bom? Então por isso que não é recomendável você pegar o gelo seco com a mão, porque está muito baixa a temperatura aqui, então vai causar queimadura mesmo na tua mão, né? Vai tirar tanto calor que acaba congelando aí a tua mão. Muito bem, gente. Então o que eu fiz aqui? Eu trouxe uma foto para você, porque nem todos têm muito contato com essa realidade, então é legal ilustrar. Eu peguei uma foto da internet, então aqui, olha, você tem um recipiente com água, aqui é água, tá? E esse branco aqui é o gelo seco, tá vendo? Ó, ele coloca aqui uma porção de gelo seco fora e dentro da água. Tem uma coisa importante que o texto não fala, mas é legal você entender. Você está vendo que o gelo seco, ele afunda. Então, cuidado que o gelo seco, que é o CO2 no estado sólido, ele tem uma densidade maior que a da água, viu? Por isso que ele afunda. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. O gelo seco, CO2 no estado sólido, a densidade dele é mais ou menos 1,5 grama por centímetro cúbico. Então é meio grama por centímetro cúbico a mais do que a da água, por isso que ele afunda na água. Então isso é legal você observar também. Então, gente, vamos fazer a letra A. Então às 6 horas da tarde, ele comprou o gelo seco lá na fábrica de sorvetes. Eu não sei quantos quilos tem de gelo seco. Então vamos chamar essa massa aqui de emão, tá legal? Vamos colocar aqui então emão é a massa desse gelo seco que está em amarelo aqui. E aí ele colocou num tonel com água, então isso aqui é o recipiente que nem o copo aqui, tá vendo? O copo, ó, você colocou o gelo seco dentro da água, ele afunda porque eu já falei que ele é mais denso que a água. Bom, isso é às 18 horas. Aí ele fala no texto, ó, que coloca que o gelo seco está numa espécie de geladeira de isopor,
que absorve calor, ó, a uma taxa de quanto? Ó, vamos grifar isso aqui, gente, ó, 60 watts, ó. Então quer dizer que esse gelo seco aqui, ó, ele absorve, ó, uma quantidade de calor que corresponde a uma potência de 60 watts. Bom, você já sabe que 60 watts é uma taxa de quanto, gente? Lembra que o watt é joule por segundo, né? Então é 60 joules por segundo. Então, a cada 1 segundo que passa, esse gelo seco aqui, quer dizer, esse sistema, né, ele absorve 60 joules. Isso é importante a gente notar também. E aí acontece, bom, se o gelo seco recebe calor, o que acontece? Ele sublima. Olha lá, pode ver aqui, ó, você coloca ele dentro da água, ó, olha aí, ó, ele passando do estado sólido para o estado de vapor. Olha a névoa formada aqui. Ó. Então, olha, eu estou mostrando na figura para você. Ó. Então, à medida que o gelo seco vai, o tempo vai passando, o gelo seco vai o quê? A massa de gelo que ela é grandona, ó, acontece no final, diminui. E o resto virou o quê? Virou, ó, sublimação, quer dizer, virou vapor. Então, essa névoa aqui, gente, é CO2 misturado com água. Isso ele vai falar na letra B, tá? Então, aqui eu fiz questão de mostrar para você. Eu tinha bastante gelo seco, ó, grande massa de gelo seco, agora ficou com menos gelo seco. O que ele fala, gente? Ó, na hora do show, às 24 horas, ele quer que reste quanto de gelo seco, gente? 2 kg de gelo. Então, você sabe que essa massa aqui, ó, é 2 kg de gelo seco. Vamos colocar aqui então, gelo seco que resta à meia-noite, ó, é 2 kg. Essa é a quantidade que ele precisa. Tá bom? Para produzir o efeito que ele quer. Maravilha até aí, gente? Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai achar então essa massa total aqui? É só você pensar assim, olha. O gelo seco acaba de sofrer uma sublimação. Sublimação é mudança de estado. Então o que eu tenho que fazer? Lembrar que a quantidade de calor envolvida numa mudança de estado é o que mole, né? No caso aqui, L de sublimação, tá bom? Maravilha. Então, o que é o M? O M, gente, é a massa de CO2 que sublimou. Então, massa que virou vapor, entendeu? Massa que sublimou. Tá bom? Cuidado com isso. A massa que sublimou, gente, ela está aqui, ó. Então, eu vou chamar de eminho essa massa que sublimou, tá? Faz parte dessa névoa. E qual foi a quantidade de calor necessária para isso, gente? A quantidade de calor está aqui, ó. Em 1 segundo, 60 joules. Mas quanto tempo demorou? Ó? Veja só, das 6 da tarde, 18 horas, até as 24 horas, demoraram quantas horas, gente? 6 horas. Então, como é que você vai achar essa quantidade de calor que o gelo seco recebe para sublimar? É uma regra de 3, basicamente. Vamos lá, então, ó. O que a gente sabe? Ó, se em 1 segundo o gelo seco recebe 60 joules, em 6 horas tem que passar para segundo, gente. 1 hora tem 3.600, então 6 vezes 3.600 segundos, vou precisar de quanto? De x. Então, esse x aqui, eu não vou fazer a conta agora, porque eu tenho esperança de simplificar, mas vai ficar assim, ó, 60 joules vezes 6 vezes 3.600, tá? Então, essa é a quantidade de calor, tá bom? Que essa fonte forneceu para o gelo seco virar essa névoa. Tá legal? Então agora você vai voltar nessa expressão do que mole, vamos lá de novo, ó. Q igual a ml, tá bom? Quantidade de calor que o gelo seco, que essa pedrona de gelo seco recebeu. 60, vai lá, ó. 60 vezes 6 vezes 3.600. Muito bem. Qual foi a massa de gelo seco que sublimou, gente? Não sei, ó. Ela tá aqui, eu não sei. Então vou chamar de eminho. Então você entendeu? O eminho é a massa que sublimou, ó. Escrevi aqui para você. E o L de sublimação? Aí você vai lá no Note a Dot, ó. Olha aqui o Note a Dot, gente. O que ele fala? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Ó, calor latente, tá vendo? Ó? L de sublimação, ó, do gelo seco. 648 joules por grama, tá bom? Vamos lá então, ó. Então tá aqui, ó. 648. Vamos colocar aqui. 648 joules por grama. Só para você conferir a unidade, ó, aqui vai ficar joule por grama. E aqui é o quê? Aqui é joules, tá? Vou colocar aqui, tá bom? Joule de um lado, quarta joule do outro. A massa que você vai obter vai ser em grama, tá?
Vamos fazer essa conta então, gente? Como é que ela vai ficar? Vamos armar aqui, ó. M igual 60 vezes 6 vezes 3.600, tá bom? Tudo isso dividido por 648, tá? Aí, como eu não tenho calculadora, eu vou simplificar na raça, tá? Vem comigo então, ó. Ó, por 2, ó, 648 por 2 dá 324, tá legal? E 6 por 2 fica 3, tá bom? Beleza? Agora, 324 por 3 também dá. Ó, por 3 aqui fica 1. 324 por 3, gente, dá 108, tá? Depois você faz com calma lá, você vai perceber isso. Então, qual vai ser, então, a resposta disso, gente? Vai lá, ó. Então, o que sobrou para você aqui? Sobrou que a massa que vai sublimar, que vai virar vapor, CO2, tá? No estado gasoso mesmo, é 60 vezes 1 vezes 3.600 dividido por 108, tá? Muito bem, ó. Aí eu posso fazer mais uma simplificação aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar 108 e dividir por 60, gente, ó, 108 por 6 dá 18. Se você parar para fazer essa conta, dá isso. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. 108 dividido por 60 dá 1,8. E aqui vai ficar 1, tá bom? Então, o que sobrou aqui? Sobrou 3.600 dividido por 1,8, ó. Quanto que vai dar isso então, meus amigos? 3.600 por 1,8, 2.000 gramas. Ou, se você preferir, 2 quilogramas. Meus amigos, que resposta é essa? Diga para mim. Você descobriu o quê? A massa. Então, ó, eu tinha uma massa em mão de gelo seco sólido. Uma parte dela em mim virou essa névoa. Olha que legal. Então, gente, o que acontece aqui? Essa massa, então, que virou névoa é 2 quilos, ó. Então, qual é a massa total de gelo seco que eu tenho no começo? Ó, veja só, dessa massa em mão, eu tenho 2 quilos que ainda permaneceu no estado sólido, mais 2 quilos que virou vapor. Então, 2 mais 2 dá quanto? 4 quilos. Então, meus amigos, a massa de gelo seco no começo é 4 quilogramas, sendo que 2 é o que restou de gelo seco, né? E os outros 2 é o que sublimou. Tá bom? Maravilha, gente. Tranquilo? Questão bonita, né? Questão bonita da FUVEST eu achei. Legal? Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Então tá bom. Vamos agora fazer a parte B, tá? Parte B é bem bonitinha. Qual é a massa de água, água, em quilogramas, que se transforma em névoa, tá? Em névoa, com a sublimação de todo o CO2. Supondo que o gás, ao deixar a água, esteja em condições normais de temperatura e pressão na CNTP, né? Grifa isso, ó. Ele fala que esse gás que vem da sublimação do gelo seco, ele incorpora, tá? É como se ele, né, incorporasse, absorvesse, vamos dizer assim, ele incorpora, ó, marca isso para mim, gente, ó, incorpora 0,01 gramas de água por centímetro cúbico de gás formado. Nossa, professor, como é que eu vou entender isso? Ó, o segredo de entender a letra B é pegar essa parte do texto aqui, ó. Vem cá, ó. Então ele falou aqui, para produzir os 2 kg de gelo seco, o que ele fez? Deve jogar no tonel com água, temperatura ambiente, papapá, ó, provocando a sublimação do CO2, então o CO2 está no estado, olha a foto aqui, ó. O CO2 começa no estado sólido, na hora que você coloca ele na água, começa a sublimar, tá vendo? Forma névoa, beleza? Tá, então, ó, provocando a sublimação do CO2 e a formação de uma névoa, você entendeu? É só olhar a foto ali, tá? Tem a névoa. Agora, olha essa parte aqui, ó. A parte visível da névoa é o quê? Ó que ele fala, na verdade, é constituída por gotículas de água em suspensão, que são, olha o verbo que ele usou, gente, que são carregadas pelo CO2 gasoso para a atmosfera à medida que ele passa pela água do tonel. Vem aqui comigo então, olha essa foto que fica legal você entender. À medida que vai sublimando aqui dentro da água, ó, você vai ter o CO2, entendeu? Sólido virando já vapor. Esse CO2 vai subindo e leva a água junto. Então, essa névoa aqui, se você estudar detalhes dessa névoa, o que é a névoa, gente? A névoa é
o CO2, então faz de conta que isso aqui é o CO2 gasoso, só que é como se a água grudasse nele, entendeu? Ele leva a água junto. É isso que ele está falando, gotículas de água, vou colocar as gotículas de água aqui em rosinha, tá? Ó, então esse CO2, gente, o gás carbônico que vem da sublimação do gelo seco, ele carrega água junto, tá bom? É isso que ele está falando. E aí, vem para a letra B agora para você ver uma coisa então, ó. Ó o que ele fala, ó. Qual é a massa de água em quilos que se transforma em névoa? Tá vendo? Ó, então ele quer saber qual é a água que está aqui misturada com essa névoa, entendeu? Tá. Então, qual é a massa de água em quilos que se transforma em névoa com a sublimação de todo o CO2, supondo que o gás, ao deixar, esteja em CNTP? Olha só, olha a importância disso aqui agora. E o gás incorpora o que, gente? Ele incorpora 0,01 gramas de água por centímetro cúbico. Então vamos pegar esse dado aqui, ó. Então letra B eu já começo com esse dado, ó. Vem cá. Letra B. Então ele falou aqui pra gente, ó. 0,01 gramas de água para cada 1 centímetro de gás. Então, ó, olha só. 1 centímetro cúbico de CO2 gasoso, tá bom? De CO2 gasoso. Ele incorpora, então leva junto com ele, incorpora uma massa de água igual a 0,01 gramas. Qual a pergunta dele? Ele quer saber, ó, qual é, olha bem aqui, a massa de água que se transforma em névoa. Então olha que legal, gente. Dentro de 1 centímetro cúbico de CO2, ele carrega 0,01 gramas de água. Ele quer saber qual é a massa de água, então essa é a nossa pergunta, dentro de um volume de CO2. Qual que é o volume de CO2? Vamos ver se tem alguma dica no texto. Olha só o que ele fala aqui, ó. Massa de água que se transforma em névoa com a sublimação de quem? Opa, de todo o CO2. Então ele está dizendo que todo o CO2 vai sublimar. Tá bom? Tranquilo até aí, moçada? Então, vamos lá. Então, me ajuda aqui, ó. Moçada, o que aconteceu aqui, ó? Qual foi a quantidade de CO2 que sublimou? 2 quilos, ó, a gente acabou de calcular. Entende, ó? Isso aqui é o que sublimou. 2 quilos de gelo seco virou 2 quilos de CO2, tá bom? Então, gente, a pergunta é a seguinte. Esses 2 quilos aqui, ó, esses 2 quilos de gelo seco que sublimou, ele tem um volume, está vendo aqui, ó, tem um volume aqui, não tem? Eu preciso saber que volume é esse. Por quê? Porque sabendo esse volume, eu vou saber depois quanto de água tem dentro desse volume. Por exemplo, ó, eu sei que 1 centímetro cúbico de CO2 carrega 0,01 gramas de água. Agora, nós não sabemos ainda que volume é esse aqui, ó, que volume de CO2 tem aqui. Vamos descobrir isso. Porque daí eu vou saber quanto de água está ali misturada, tá bom? Vamos lá então? Então você deixa isso aqui para o final, agora trabalha isso aqui, ó. Meus amigos, a massa de gelo seco que sublimou foi 2 quilos. Então vamos lá, ó, 2 quilos. Então a pergunta é, 2 quilos ou 2.000 gramas de CO2 no estado gasoso possui qual volume? Essa é a pergunta, cara. Preciso saber. Agora eu pergunto para você, tem alguma relação do volume com o CO2 e com a massa e tal? Tem, porque lá no texto ele fala também que esse CO2 está na CNTP. E aí você vem aqui no Note a Dot, tem coisas que você já sabe lá da química. Por exemplo, 1 mol de qualquer gás, no caso 1 mol de CO2 aqui na CNTP, tem um volume de 22,4 litros. Outro detalhe, 1 mol de CO2 tem uma massa de 44 gramas. Eu vou pedir para você pegar esses dois dados aqui. Vamos trabalhar. Dá uma olhada então comigo aqui, ó, moçada. Então, o que eu sei? Olha, eu sei que 1 mol, deixa eu colocar para cá, ó. Ó, eu sei que 1 mol de CO2 gasoso, aquele gás da sublimação e tal, ocupa que volume na CNTP? 22,4 litros. Então, só que deixa um espacinho aqui, porque depois eu vou perguntar uma coisa para vocês, tá? Então, ó, 1 mol de CO2 ocupa um volume de 22,4 litros na CNTP. Perfeito. Agora eu pergunto para vocês,
Um mol de CO2 tem quantos gramas? É só pegar o note a dot, ó. Um mol de CO2 tem, olha só, 44 gramas, moçada. Então, coloca para mim aqui, ó, um mol de CO2 contém 44 gramas. E essas 44 gramas de CO2 vão ocupar um volume de 22,4 litros. Então, eu te pergunto, qual é a massa de CO2 que sublimou aqui na névoa? 2 quilos, 2.000 gramas. Olha que legal, gente. Se 44 gramas de CO2 ocupa um volume de 22,4 litros, então 2.000 gramas de CO2 gasoso ocupará um volume de X, regrinha de 3. Cruza para mim isso aqui, vamos fazer essa conta, moçada? Olha lá, X igual 2.000 vezes 22,4, tudo isso dividido por 44. Dá uma vontade louca, moçada, de aproximar o 22,4 para 22, aí fica 22,44, fica 2 embaixo, vai dar 1.000. Mas se você fizer conta com vírgula e tudo mais aqui, você vai chegar nesse valor aqui, moçada. Ó, 22,4 dividido por 44, você vai chegar nesse resultado aqui, ó. 1.020 litros. Tá? Lembra que o X aqui está em litros. Então, moçada, 2.000 gramas de CO2, ó, 2.000 gramas de CO2 que está aqui nessa névoa, vai ocupar um volume de 1.020 litros. O que eu faço agora? Ele quer saber, gente, nesse volume aqui de CO2 tem quanto de água incorporada? Qual é o dado da água incorporada? Aqui, ó, e você volta para cá agora, gente. Ó. Vamos lá? Vamos finalizar o exercício. Ó. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que 1 centímetro cúbico, ó, 1 centímetro cúbico de CO2 gasoso incorpora, né, leva junto, ó, incorpora, esse dado é do exercício, 0,01 gramas de água, ó, de água. Qual é a massa de água incorporada naquela massa que sublimou, naquelas 2.000 gramas de CO2? Só que 2.000 gramas de CO2 ocupam um volume de 1.020 litros. Qual é o problema aqui que eu vou sofrer agora, moçada? Eu não posso continuar fazendo a conta, porque aqui está em litro, aqui está em centímetro cúbico. Então vamos ter que transformar isso aqui. Então vem comigo aqui, gente. Ó, você sabe que litro é decímetro cúbico, né? Tudo bem? 1 litro é um decímetro cúbico. Então isso aqui é 1.020 decímetro cúbico. Só que eu tenho que passar isso aqui para centímetro cúbico. Aí você vai lembrar que você tem decímetro cúbico, depois você tem centímetro cúbico, não é? De decímetro cúbico para centímetro cúbico, tem que multiplicar por 1.000, ou 10 à terceira. Então fica assim, ó, 1.020, tá bom? Vezes 10 à terceira, para passar para centímetro cúbico, tá? Ó. Ah, é mesmo, hein, professor? Então é uma chatice isso, mas vai ter que fazer, moçada. Então, ó, dá uma olhadinha aqui comigo, então. Então, vamos refazer isso aqui, ó. 1 centímetro cúbico incorpora, olha lá, incorpora 0,01 gramas de água. Então, ó, 1.020 vezes 10 ao cubo é como se fosse assim, ó, 1,02 vezes 10 à sexta, tá? Tudo bem, gente? Centímetros cúbicos incorporará x gramas. Multiplica em cruz, x vezes 1 vai ficar x mesmo. Ó, gente, 1,02 multiplicado por 10 à sexta. O 001 é 1 vezes 10 a menos 2, tá legal? Então, quanto que vai dar isso, gente? 1,02, 10 à sexta com 10 a menos 2 dá 10 à quarta. Você vai encontrar 1, 0, 2, 3, 4 casas, 10.200 gramas. Como ele quer a resposta em quilo, 10,2 quilogramas de água. Cara, aquela névoa de CO2, ou seja, aqueles 2 quilos de CO2 formado aqui, leva junto, gente, 10 quilos de água, tá? 10,2 quilos de água, que é a resposta. Questão muito interessante essa da FUVEST. Dá uma olhadinha, volta o vídeo, tá? Qualquer dúvida, manda pra gente aqui, tá bom? Obrigado, moçada, até mais.